Agora tem informação que chega com a Isadora Aires. 1 em cada 10 brasileiros teve o celular roubado ou furtado num período de 12 meses. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isadora Aires traz para a gente os números desse levantamento e os vários recortes dessa pesquisa, dados preocupantes aqui do Brasil. Isadora, bom dia. Bom dia para você, Carol. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Essa pesquisa entrevistou cerca de 2.500 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do Brasil entre os dias 11 e 17 de junho. Entre esses entrevistados, 9,2% responderam que tiveram o celular furtado ou roubado nos 12 meses que antecederam a pesquisa. Esse tipo de crime atinge mais os moradores das capitais, de acordo com essa pesquisa, onde 15% disseram já terem sido roubados, em comparação a apenas 6% do interior. Entre moradores de cidades que têm mais de 500 mil habitantes, mesmo não sendo capitais, a prevalência é de 14% de pessoas que já foram roubadas ou furtadas, então já tiveram seu celular roubado ou furtado. Com base na proporção de entrevistados que o Datafolha conversou e também da população, são projetados que mais de 14 milhões de pessoas tenham sido vítimas desse crime nos últimos 12 meses aqui no Brasil. Isso equivale a dizer que mais de 1.680 celulares foram levados a cada hora no país. Esses números eles superam em mais de 14 vezes a quantidade de registros oficiais, ou seja, de boletins de ocorrência de furtos e roubos de celulares por ano aqui no Brasil. O prejuízo à população foi de cerca de 22 bilhões nos últimos 12 meses, de acordo com o Datafolha. Os danos financeiros desse tipo de crime só são ultrapassados por casos de golpe com Pix ou então com boletos falsos. Carol. Obrigada, Isadora, pelas informações. Vou falar aqui com o Pedro Duran sobre esse assunto, porque aqui no Novo Dia a gente sempre chama a atenção para roubo e furto de celular. E essa pesquisa, esse levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública evidencia esses fatos, traduz esses fatos em números. Pedro, você já teve celular roubado? Carol, aqui em São Paulo eu tive o celular roubado 2 vezes. Uma com mão armada dentro de um ônibus na 23 de maio. O assaltante entrou no ônibus, pulou a catraca e roubou as pessoas que estavam no ônibus. Eu estava bem próximo da catraca, faz alguns anos isso, e me levou o celular. Tive uma segunda vez celular roubado com faca no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, durante a noite. Era aniversário de São Paulo, então o centro estava repleto de gente. E mais recentemente, aqui próximo da Avenida Paulista, onde fica a CNN, uma tentativa de furto, porque era um sujeito de bicicleta, eu estava com o celular na mão, só que eu ponho o dedo aqui em cima, né, para travar o celular. E ele passou e tentou pegar, ele chegou a puxar o celular, mas não levou. Então, quase foi furtado. Eu, felizmente, nunca fui vítima, mas aqui onde estamos, a sede da CNN Brasil fica na Avenida Paulista. Eu já presenciei várias tentativas de roubo de celular. Aqui estamos falando da capital paulista, estamos falando de São Paulo, mas essa é uma realidade também em outras cidades e principalmente capitais, como a Isadora colocava pra gente. Você sabe que no Rio de Janeiro, uma vez eu vi uma das cenas lá no centro do Rio de Janeiro, que foi um sujeito subindo na roda do ônibus e por fora do ônibus colocando a mão para roubar o celular dentro da janela, furtar o celular dentro da janela, né? A pessoa que estava mexendo já vi em Belém, minha cidade. Celular. Então, quer dizer, se a gente começa a falar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando desses exemplos, e que estão crescendo esses casos. Pedro, você fala, o meu primeiro roubo de celular foi anos atrás, mas a realidade que a gente acompanha nas cidades brasileiras é o crescimento desse tipo de crime. E, aparentemente, as autoridades de segurança estão com dificuldade de coibir esse tipo de ação. Exatamente, Carol. É importante que se diga, a polícia brasileira não sabe lidar com furto e roubo de celular. Eu vou repetir. A polícia brasileira não encontrou ainda uma estratégia efetiva para evitar roubos e furtos de celulares. Prova disso é um número que vem crescendo no Brasil inteiro. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como você disse, no anuário desse ano, traz o aumento de 2023 em relação a 2022. Esse dado da pesquisa que a Isadora estava trazendo é muito significativo, porque você tem 16% de incidência do roubo de celulares em cidades grandes, capitais,
e 6% no interior. Essa diferença existe por um motivo muito simples. Nas grandes cidades, nas capitais, é muito mais fácil de você vender, repassar esse celular furtado ou roubado. Então, por isso que ele acontece com mais frequência. A Prefeitura de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar sabem onde os celulares são vendidos aqui em São Paulo, os celulares roubados. E tem vários lugares onde isso acontece. Em outras cidades, esse mapeamento também é feito, mas ainda não existe uma ferramenta que seja possível de você conseguir coibir a comercialização desses celulares. E um dos motivos pelos quais o roubo e furto de celular aumenta é porque o valor agregado do aparelho está aumentando muito também. Hoje em dia você vai numa loja comprar um celular, tem celulares por R$5.000, R$6.000. Antigamente você tinha aparelhos mais simples, mais rudimentares e mais difíceis inclusive de serem repassados. Mas quem mais tem feito um combate para poder conseguir evitar esse tipo de situação são as próprias empresas fabricantes dos aparelhos, que têm mecanismos de bloqueio. Muitos têm estudo no Brasil, justamente por conta das ocorrências por aqui. Exatamente, usando o Brasil como um celeiro de criação desse tipo de inovação. E as autoridades que tentam bloquear esse sinal de celular, como os programas do governo federal. Mas, efetivamente, não há nada que tenha conseguido até agora fazer com que esse número fosse freado. Carol? Pedro Duran, nosso analista. Obrigada, Pedro. Valeu. Até já. Vamos agora com informações lá da Argentina.